Olá! Sabe aquela integral que a gente olha e pensa, nossa, por onde eu começo? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma das técnicas mais poderosas para resolver esses quebra-cabeças do cálculo, a integração por substituição. É uma ferramenta que transforma o que parece super complexo em algo bem mais simples. E para começar, já vamos direto ao ponto com um desafio. Olhando assim de cara, essa integral pode assustar um pouco, né? Tem uma função dentro de outra, uma multiplicação, parece meio complicado. Mas a promessa aqui é a seguinte: no final desta nossa análise, a solução para isso aqui vai parecer assim, ó, óbvia. E qual é o nosso caminho? Bom, primeiro, vamos entender a ideia por trás da substituição. Depois, o mais importante, como achar a função interna para escolher o U perfeito. Daí, a gente pratica com alguns exemplos, vê como lidar com as constantes que aparecem e, no fim, montamos uma lista de verificação para não ter mais erro. Vamos lá, então. A ideia central aqui é genial de tão simples. Em vez de quebrar a cabeça com a integral do jeito que ela está, a gente vai usar um disfarce, uma troca de variável, para ela virar algo que a gente já conhece e sabe resolver de olhos fechados. E aqui está o pulo do gato. A gente escolhe uma parte da integral, que é essa tal função interna g de x, e dá um novo nome para ela, u. O momento mágico, o eureka, acontece quando a gente percebe que a derivada dessa função também está lá na integral. Quando isso acontece, a gente consegue trocar tudo e aquela integral complicada vira uma bem mais amigável, só com a variável u. Certo. Agora, vamos para a parte mais crucial de todas. Acertar ou errar na substituição depende basicamente de uma coisa: escolher o U certo. E o segredo para isso é um só: encontrar a função interna. De volta para o nosso problema inicial. A missão aqui é olhar para dentro dessa expressão e achar uma função que está, digamos, escondida dentro de outra. Pensa que é como procurar o recheio de um bombom. E o que é essa tal de função interna? Bom, é exatamente o que o nome sugere. Se a gente olhar para cosseno de x ao quadrado, fica claro, né? A função x ao quadrado está ali, morando dentro da função cosseno. Essa é a grande pista que a gente precisa. Com base nessa ideia, a nossa escolha para u fica bem mais fácil, concorda? Vamos definir que o nosso u vai ser essa função interna, ou seja, u é igual a x ao quadrado. Essa é a nossa aposta. Agora, o momento da verdade. Se o nosso u é x ao quadrado, qual a derivada dele? Bom, du vai ser 2x dx. E agora, a gente olha de volta para a integral original. E o que a gente encontra lá? Exatamente 2x dx. Bingo! As peças do quebra-cabeça se encaixaram. É o sinal definitivo de que a nossa aposta foi certeira. E aqui a mágica acontece. Aquela integral que parecia assustadora virou um simples integral cosseno de u du. E isso a gente sabe resolver, né? A integral de cosseno de u é seno de u. Mas, calma, não acabou. O último passo é sempre desfazer a troca. A gente devolve o x ao quadrado para o lugar do u e pronto. A resposta final é seno de x ao quadrado mais a famosa constante de integração c. Ok, agora que a gente viu o padrão em ação, vamos fixar essa ideia. Vamos ver mais alguns exemplos para aprender a enxergar essa estrutura em situações um pouquinho diferentes. E se a cara do problema for outra? Tipo, nesse novo desafio, a função interna não está dentro de um cosseno, mas lá embaixo, no denominador de uma fração. Será que a lógica muda? E a resposta é não. A lógica continua exatamente a mesma. A função que está mais escondido aqui é o denominador todo. U igual a 1 mais x ao cubo. E a derivada disso? Du igual a 3x² dx. Agora a gente olha para o numerador. Temos x² dx. Está quase perfeito, só que apareceu um 3 a mais na nossa derivada. E aí? O que a gente faz quando a derivada não bate 100%, mas só por causa de uma constante? E essa pergunta nos leva direto para a próxima etapa. O que fazer quando a derivada está quase lá, mas falta ou sobra uma constante? Esse é o ajuste fino que a gente vai dominar agora. Olha só esse caso. A função interna, a gente já sabe, é x ao quadrado. Então, u igual a x ao quadrado. A derivada disso é du igual a 2x dx. Só que na nossa integral a gente só tem x dx, não 2x dx. Está faltando um fator 2. E agora? A solução é um truque bem simples de álgebra. A gente tem a equação du igual a 2x dx, mas na integral só temos x dx. O objetivo é fazer o x dx aparecer sozinho de um lado da equação. Como? Simples. É só dividir os dois lados por 2. E pronto, a gente descobre que x dx é a mesma coisa que 1 meio du. Agora sim, temos exatamente o que precisamos para substituir.
E com esse pequeno ajuste, a substituição funciona como uma luva. A integral vira integral de meio seno de 1 du, que é bem tranquila de resolver. O resultado final, depois de voltar para x, é menos cos de x ao quadrado sobre 2 mais c. Ou seja, lidar com constantes é só mais um passo do processo, nada para se preocupar. Certo. Para a gente amarrar tudo isso que vimos, vamos criar uma ferramenta prática. Uma espécie de lista de verificação que dá para usar sempre para garantir que a escolha do eu está no caminho certo. Então, aqui está o nosso passo a passo mental. Primeiro, a gente escaneia a integral. Tem uma função morando dentro de outra? Se sim, essa é a principal suspeita para ser o u. Segundo, a gente testa essa suspeita, calcula a derivada. Ela está lá na integral, mesmo que seja com uma constante diferente? E terceiro, a prova final. Essa troca vai deixar a integral visivelmente mais fácil? Se a resposta for sim para tudo isso, pode ter certeza que o caminho é esse. E para fechar, um último desafio que parece ainda mais intimidador. Mas agora as ferramentas estão aí. Olhando para essa integral e usando a nossa lista de verificação, qual seria uma boa escolha para u? Fica aí a reflexão. A chave para desvendar esse e outros problemas está sempre em encontrar a função interna certa.